Oi, já tô aqui. Na verdade, eu nem fui embora, tá? Continuei gravando, porque eu já gravo uma penca de vídeo de uma vez só. Tô avisando isso porque senão tem gente que é linguarudo, né? O professor nem trocou de roupa, mandou um vídeo na segunda e mandou um vídeo na quarta com a mesma roupa. Não, tô gravando na sequência, tá? Então esse vídeo já vai vir na sequência aí. Mas antes de começar o vídeo das nossas águas continentais, aquela parte que eu mais gosto da nossa vinheta! Mano, essa vinheta é muito louca. Eu não canso de passar ela pra vocês. Vou passar todo dia. Toda aula vem essa vinheta maravilhosa pra vocês. Gente, águas continentais. A gente já viu as águas dos oceanos e mares. Agora, as águas continentais. Eu podia ter feito um vídeo único, tá, galera? É o mesmo tema. Só que ia ficar muito grande, muito difícil pra vocês marcarem, entender, rever, se precisar rever e tal. Então eu dividi em duas partes, tá? Um pra primeira aula da semana, outro pra segunda aula da semana. Tá certo? Então, olha só. As águas continentais. Vamos ver aqui quais são as águas continentais. Ela é distribuída em calotas polares e geleiras, lençóis freáticos, rios, lagos e outros reservatórios. É a parte que está no continente, certinho? E aí a gente, primeira coisa, o rio é o que tem mais coisa pra gente entender, tá bom? Então tem que ter bastante cuidado nesses rios, peguem o caderno, anotem algumas coisas para vocês não terem dificuldade. Os rios, entre outros cursos, originam-se nas áreas denominadas nascente. Lá no oitavo ano vocês tiveram aula de água aí desse negócio, tá? Então nascente é onde o rio nasce, tá? É onde você vai ter o acúmulo de chuva, ou derretimento da neve, ou aquela minazinha que vai brotar aquela água, tá? Aquele olho da água que brota que brota ali da terra, é onde o rio vai nascer, tá? Essas águas elas vão se deslocando pelo continente. Geralmente, galera, coisa importante, tá? A água ela sai das partes mais altas e ela vai em direção ao oceano, que é a parte mais baixa. Então a água ela vai sempre descendo. Ela usa o relevo para poder se locomover. Você nunca vai ver, já falei, presta atenção, hein? Você nunca vai ver um rio subindo. Só tem um rio no mundo que sobe. Tem um rio no mundo que sobe, vocês não acreditam. Se eu falar, vocês não acreditam. O rio Pinheiros, em São Paulo, ele sobe o relevo. Os caras conseguiram fazer isso, vocês não acreditam. Fizeram uma. Antigamente, o rio Pinheiros, ele corre em direção ao Tietê, tá? Só que aí precisava levar água para a represa Billings. O que os caras fizeram? Eles tiram água da cabeceira do rio, enchem de água, tira a água do Tietê, joga aqui, e aí o rio ele inverte, ele tá assim, aí ele faz assim, ó, e ele sobe o morro, tá? Como o relevo de São Paulo é um relevo bem leve, ele consegue subir. Então, o único rio do mundo que sobe o morro é o Pinheiros, mas normalmente o rio desce, é água abaixo, tá? Não se esqueçam disso. Então ele vai falar aqui, ó, deslocam-se no continente de altitudes mais elevadas para altitudes menos, para menores altitudes. Isso dá uma pergunta de prova e tem gente que adora errar isso, hein? Tem gente que adora errar esse tipo de coisa. Além de chegar até o mar, ou a outro rio, ou a um lago, tá? Então um rio ele pode desaguar no outro. Quando um rio deságua no outro, um rio menor deságua num rio maior, ele vai receber o nome de afluente, tá? Então tá aqui, ó. Durante o seu curso, os rios têm o volume aumentado, pois são abastecidos pela precipitação de outros rios, chamados de afluente. Vou dar um exemplo para vocês. Em São Paulo aqui tem o rio Tietê, tá? O rio Tamanduateí deságua no Tietê. O rio de Piracicaba deságua no Tietê. Então, esses rios vão desaguando, vão chegando até desaguar no Tietê, que é o principal rio aqui da nossa bacia hidrográfica, tá? Os rios eles são importantes porque eles fornecem água para o consumo da população, constituem uma importante via de transporte e uma fonte de pesca, energia e irrigação e minerais. Em muitos casos, o rio tem uma influência cultural sobre a população, como é o caso do rio Ganges. Tá? Ele é considerado sagrado lá na Índia, viu, gente? Então o pessoal da religião considera o rio sagrado. Vocês sabem que em cada religião tem o seu sagrado, tá?
em alguns casos aí, os caras consideram o rio uma água sagrada. Então eles vão tomar banho no rio, eles vão se lavar para se purificar, para se limpar. Eles consideram aquele lugar um lugar sagrado. Levam água para tomar em casa e aí é a parte da cultura deles, não dá pra gente ficar criticando, certo? Então o rio, além dele fornecer transporte, pesca, energia, em alguns casos ele ainda é sagrado, tá bom? Bom, que mais o texto vai falar de importante pra gente aí, tá? Ele vai falar que ele é importante para a pesca, então muitas populações vivem para pesca, tá? Aproveitam os recursos para o consumo humano, criação de animal, práticas agrárias, então tira-se água do rio para poder irrigar a parte da vegetação, a parte da plantação, tá? Usa-se para criar animais. Então você usa o rio para essas coisas. No Brasil, é um país com grande volume de água. Existem inúmeras comunidades ribeirinhas. O que são comunidades ribeirinhas? São pessoas que vivem do rio, vivem da pesca, se sustentam ali nas proximidades do rio, tá? Então essas famílias aí têm a vida fundamental aí em volta, né, no entorno do rio. Quase não sai, né? Bom, vamos ver agora o que são as bacias hidrográficas. Pode grifar aí, pode pôr isso aí no caderno, hein? Bacia hidrográfica é um conceito, tá? Chamamos de bacia hidrográfica a área em que ocorre a captação e o escoamento da água e que abastece um rio principal. Desde a sua nascente à foz, tem uma imagenzinha abaixo aqui, o escoamento da água é proporcionado pela característica do relevo em uma região que se localiza a bacia. Gente, a foz do rio é onde o rio deságua, tá? Então isso aqui é uma baciazinha, ó. Eles fizeram um sistema aqui, ó. A água, ó, vem aqui das nascentes, ó. Ela vem aqui, ó, ela capta a água das chuvas, tá? O divisor de água significa o seguinte, que a água que chove desse lado da montanha cai para cá. A que chove desse lado cai para esse lado aqui, tá? Então aqui tem a nascente do rio, aí ele vai vir para cá, ó. E aí vai formar esse primeiro rio principal aqui, ó. Certo? Esse rio principal, ele vai receber um outro rio, que a gente vai chamar de afluente, tá? E aí o rio, ele vai até a foz. Foz é onde? É onde o rio deságua. É onde o rio termina. Ele vai até o mar e ele deságua. Ali seria a foz do nosso rio. Então aqui, ó, nós vamos ter aqui, né, algumas coisas. O lençol freático, o fluxo de água subterrânea, o rio principal, tá? O fundo do vale, né, que é a parte mais baixa do vale que vai descendo, né? O rio vai descendo, então o fundo de vale é o final aqui onde o rio chega, tá bom? Então, esse é o desenho aqui que vai mostrar essa nossa baciazinha hidrográfica, tá? Tem um mapa aqui das principais bacias hidrográficas brasileiras, tá? Vocês vão ver que tá vendo aí essa parte verde aqui, ó, é a principal bacia hidrográfica brasileira. É a bacia amazônica, tá? É a bacia do Rio Amazonas. O Rio Amazonas, ele tá aqui, ó. É o principal rio. Olha o tanto de rio que deságua no Amazonas, tá? O Rio Amazonas, ele é formado da junção da água de dois rios, o Rio Negro e o Solimões. Tem até umas coisas interessantes que é o encontro das águas, quando essas duas águas elas encontram, tá? É muito bonito o encontro das águas, porque vem as águas do Rio Negro, que são águas escuras, e os Solimões barrento. E como são águas com diferentes densidades, elas vão indo lado a lado por um bom tempo. Aí depois que elas vão se misturar e virar uma água única. Mas é bonito, tem umas fotos aéreas bonitas desse encontro das águas aí. Tá? Então aqui tem a bacia do Amazonas, a bacia do Tocantins, cada bacia aqui tem uma cor. Olha o tanto, eu vou até apagar aqui, galera, mas olha no livro de vocês aí depois, olha o tanto de bacia hidrográfica que tem no Brasil, certo? Olha a quantidade. Então o Brasil é um país que ele tem muita água, tá? Gente, tem duas palavrinhas importantes aqui, duas palavrinhas importantes. Exorreica e endorreica. Ai, endógenos e exógenos, de novo esse negócio. Exorreica é quando a água vai para o mar. Endorreica é quando ela vai em direção de algum lago, tá? Quando ela vai em direção de algum lago. Ela não vai para o mar, ela vai para o lago. Tem rios que terminam nos lagos. Principalmente no Brasil não tem.
Mas nos Estados Unidos, por exemplo, tem os grandes lagos entre os Estados Unidos e o Canadá e tem uns rios que vão até os lagos, os rios que abastecem esses lagos cheios, tá? Então aí a gente vai chamar de uma bacia endorreica. No Brasil, a gente fala bacia hidrográfica, ninguém comenta muito desse termo exorreica. Gente, toda vez que tiver esse prefixo exo, tá? Exo, né? Exorreica, exorreica, a gente vai chamar de exo, tá? Exógeno, endógeno, tá? Endorreica, exorreica. Marca aí para não esquecer. Pode ser que eu pergunte isso na prova, hein? Bela pergunta. Bom, aí ele vai falar um pouquinho do regime fluvial, que é o regime das chuvas, tá bom? Então olha só, o volume das águas do rio sofre variação em razão ao clima da região. Essa variação é chamada de regime fluvial, está relacionada diretamente à forma direta às origens das águas que alimentam cada rio. Então, gente, água que chove muito, tem muito rio, certo? Olha só, tem muita água. Então, o que acontece? Lá no rio Amazonas, por exemplo, chove muito, você tem grande captação de água de chuva, certo? Em alguns lugares, nós vamos ter rios que eles não chovem o ano inteiro. Tem lugares que o rio, ele não tem ali o ano inteiro. Ele some, ele seca. Por quê? Porque você tem pouca água de chuva, tá? Então, olha só o que o texto vai falar. Quando as águas abastecem o rio são provenientes do regime da neve ou das geleiras, dizemos que esse rio apresenta um regime nival ou glacial. Então, quando o rio se forma das águas das geleiras, ele é nival. Quando ele se forma das águas da chuva, a gente vai dizer que ele é pluvial, tá? Então, no Brasil, a maioria dos rios, pluvial. Aliás, todos os rios, pluvial, tá? Apesar que o Amazonas, eles acham que o Amazonas, ele surge lá no Peru de alguns derretimentos de geleiras, tá? De derretimentos de geleiras. Então, esse daí ainda é considerado, né, pluvial. Ele vai falar aqui no texto, ó. Isso ocorre porque dois tipos de regime nival e pluvial podem ocorrer ao mesmo tempo, como é o caso do rio Amazonas, retratado na segunda imagem, que nasce do derretimento das geleiras de Cordilheira dos Andes, que também é abastecido pelas volumosas águas na região norte do Brasil. Então, o rio Amazonas, apesar dele nascer na geleira, a maior parte das suas águas é de um regime pluvial, tá? Então é um rio meio complicado aí, tá bom? Meio complicado não, né? É um rio aí. Bom, a variação do volume do curso da água, desde pequenos riachos até grandes rios, interfere no modelamento do relevo, pois aonde passam as águas causam erosão. O processo erosivo é mais intenso em áreas de maior inclinação. Isso é importantíssimo, viu, galera? Pois a força da correnteza é maior. Ou seja, se a área é mais inclinada, a correnteza é mais forte. Então a erosão é maior, tá? Só que aí ele leva mais sedimentos. Então, ó, geralmente a porção inicial do curso do rio também é chamada de montante. É a área de maior inclinação, portanto, afetada mais pela erosão. Já as áreas de justante, mais próximas à foz, são as áreas menos afetadas pela erosão. Então a área da foz é a área que tem menos erosão. Na verdade, a área da foz ela não vai sofrer erosão, ela vai sofrer sedimentação. Na área da foz, o que vai acontecer? O rio vai trazer os sedimentos e quando ele vai ficando mais lento, aqueles sedimentos vão parando no fundo do rio ali, tá? Vão ficando naquela região de fundo de rio. E aí vai soterrando esse rio. E ele vai mudando o seu curso, tá bom? Outra coisa importante que a gente precisa ver aqui, ó. Tipos de foz, tá? Existe aqui, ó, no tipo de foz ou desembocadura, que é onde o rio deságua. Tem dois tipos diferentes, tá bom? Olha só aqui, ó. Tem aqui, ó, a foz tipo delta. Isso aqui é importante, tá? Muito texto você vai encontrar assim, o delta do rio, o delta do São Francisco, o delta de sei lá o quê. Quando falar delta, é porque o rio fez isso aqui, ó. O curso, ele vai se dividindo em vários canais. Tá vendo? Ele vem, ó, e ele vai se dividindo para desaguar no oceano. Então, isso aqui se chama delta, tá? Ou estuário. Quando falar assim, olha, o estuário do rio tal, você já pode imaginar que ele chega num volume só.
tá? Ele tem uma desembocadura única. Tá vendo aqui, ó? O estuário do rio e o delta do rio. Grifem, marquem isso no caderno, tá? O que é delta e o que é estuário. Isso é importante você ter esse conhecimento, porque vira e mexe você vai ouvir no texto falando o delta do rio São Francisco, o delta do rio tal, o estuário do rio Amazonas. Vocês vão ver que cada rio desemboca de um jeito, tá bom? Tem uma foz de um jeito. E aí o texto vai trazer pra gente aqui uma parte sobre rios invisíveis. Gente, rios invisíveis é bacana. O que é rio invisível? Tá? Rio invisível é aquele rio que a cidade cobriu. Os caras pegaram, fizeram a cidade por cima e cobriu o rio. Aí mesmo no bairro que vocês moram tem um monte de rio invisível. Tem um monte de lugar que você vem, você tá do lado do rio, de repente o rio desaparece. Já tem uma praça, um jardim, uma ciclovia, pá, tá? Aí na Inajara aí, meu, o rio da Inajara tem hora que ele aparece, tem hora que ele some, tem hora que vai, que volta, tá? Então esses rios são rios aí, perto da casa de vocês tem um monte, tá bom? Olha só então o que ele fala, pode ir grifando aí, tá? O processo de urbanização de diversas cidades implicou no aterramento e retificação e canalização de intocáveis rios e córregos. Muitos rios antes compunham a paisagem, encontram-se escondidos embaixo de ruas, casas, prédios e avenidas. Gente, quando ele fala aqui também de retificação, o rio Tietê é um rio que foi retificado. Tá? O rio Tietê, ele era um rio que antigamente, o que acontecia com ele? Ele tinha uma visão diferente dele. Tá? Vamos até ver aqui, ó. Rio Tietê, vamos ver antigamente, ó. Vamos ver se tem alguma imagem aqui. Olha como, isso aqui é o rio Tietê, povo. Olha como era o rio Tietê aqui em São Paulo, ó. Tá? E olha como é o rio, olha aí o rio Tietê. Na verdade, esse aqui é o rio Pinheiros, ó. Olha como era. Lindo. Os caras vieram e fizeram o quê? Deixaram ele reto. Vieram e fizeram isso aqui, ó. Tá? Fizeram isso aqui no rio. Não existe rio assim, galera. Tá? Esse rio, ele foi se transformando na cidade, foi fazendo ele ficar reto para construir a avenida em volta por causa da urbanização. Tá? Então esses rios, depois vocês podem pesquisar aí algumas imagens antigas dos rios, vocês vão ver que eles eram bem diferentes, tá? As imagens são bem diferentes. E aí eles foram se tornando reto por quê? Por causa da cidade, tá? Deixa eu voltar aqui no meu... Então o que acontece? Esses rios que foram canalizados se tornaram invisíveis. O texto fala, ó, que em São Paulo, por exemplo, estima-se que mais 300 rios e córregos tenham sido concretados. Gente, o pior é que é o seguinte, o rio tá lá embaixo. Ele existe. E quando chove, ele transborda. E aí o que tá em cima alaga. Olha só os rios da cidade de São Paulo, gente. Olha o tanto. Olha como a cidade era rica em rios. E olha o que sobrou hoje. Essas linhas aqui, ó. Percebe? A maioria dos rios estão alagados. Ó, ali na Avenida Sumaré, ali, ó, onde tem o estádio do Palmeiras, ó, onde tem o Pacaembu, tudo era rio, ó. Embaixo do Itaquerão, ó. Tá? Então, aqui o texto mostra, ó, onde estão os rios, alguns rios invisíveis. E aqui esse mapa é perfeito. Eu adoro. Olha quantos rios tinham na cidade de São Paulo. Coisa linda. Né? Pequenos rios, pequenos riachos, pequenos leitos de água. Hoje, você passa nesses lugares aí, não tem nada. Tá? Olha aqui a Zona Norte, ó, onde vocês moram aqui, ó. Sobrou nada. Certo? De vez em quando aparece um pedacinho de um rio aí pra gente dar uma olhada. Tá? Olha só, aqui ele coloca o rio Ipiranga. Olha como era o rio Ipiranga. Tá? 1922. E olha como é hoje. Então já bem diferente, né? Bem modificado, uma situação bem modificada, tá? Há algum tempo, em alguns países, os caras começaram a descobrir alguns rios. Começaram a tirar as coisas de cima e a tentar melhorar, né? Então olha só, no Brasil e no mundo iniciou-se ainda que timidamente um processo de reabertura e revitalização de alguns rios. Em alguns lugares foram construídas ciclovias, calçadões, parques, né, que vêm lentamente transformando a sua relação entre as pessoas. Olha só,
que eles fizeram? Tentaram melhorar aqui, né? Fizeram uma pracinha para a pessoa poder ficar ali, mas esses rios ainda são poluídos, tá? Ó, aqui também, ó, esse rio eu não vou falar o nome não, tá? É um rio na Coreia aqui, ó. Quem quiser se atrever. Mas olha só que bonito. Eles tentaram fazer umas pontes, abrir o rio de novo, né? E fazer algumas coisas. Tem uma proposta em São Paulo de, na beira do Tietê ali também, fazer uma ciclovia, o pessoal poder chegar perto, mas primeiro eles querem despoluir o rio. Isso que é uma coisa que é mais difícil, né? A questão da despoluição do Tietê, gente, é a seguinte: um rio não é difícil de despoluir, basta vontade. Você precisa tratar a água que cai nele. Então, tipo, o esgoto das nossas casas, se eles forem tratados todos, você fizer umas estações de tratamento de esgoto, antes do esgoto chegar no rio, tratar o esgoto das fábricas antes dele chegar no rio, logo o rio vai ficar limpo. Vai ter um peixe, a gente vai poder sentar lá, planta umas árvores, faz uma ciclovia, põe uns bancos, tem uns peixes ali, você pode dar uma pescada, dar um rolê, andar de barco no fim de semana. Mas infelizmente falta vontade política, né? Por quê? Para construir estações de tratamento de esgoto vai dinheiro. Né? As fábricas, você acha que a fábrica vai querer tratar o esgoto dela? Não vai. Então, é complicado, tá? Pra gente terminar, vai falar um pouquinho das águas subterrâneas. O que são as águas subterrâneas? São aquelas que estão nos aquíferos, tá? Então, olha só o que ele vai falar. Os depósitos de águas subterrâneas são conhecidos como aquíferos. Representam quase 30% de toda a água doce do mundo, o que caracteriza como importantes reservas naturais. São formações geológicas permeáveis, constituídas de rochas sedimentares, tá? Que armazenam a água da chuva infiltrada no solo. Locais minúsculos, como grãos de rocha, como entre os grãos de rocha. Gente, o que acontece aqui? O Brasil tem o maior aquífero do mundo. As águas subterrâneas voltam para a superfície por meio de nascentes, fontes ou contribuindo para a recarga de mananciais, rios e lagos. Existem aquíferos livres que ficam próximos às superfícies, suspensos, também próximos às superfícies, mas isolados da camada do solo e confinados, limitados por rochas. Costeiro, que se comunicam com o mar devido à sua localização. Olha lá os aquíferos, tá? Então tem um aquíferozinho aqui, ó, suspenso. É aquele que é fácil. Você bota um poço artesiano, faz um poço aqui, você consegue tirar a água dele. Agora tem uns rios aqui, ó, uns aquíferos que já são lá embaixo, ó. Tem algumas rochas em volta que não permitem que você entre. O aquífero Guarani, por exemplo, tem algumas coisas lá que é difícil você conseguir, né, passar aquela rocha e achar aquela água que tá lá, tá? Agora aqui ele fala, ó, mas algumas regiões apresentam maior ocorrência. Os maiores aquíferos do mundo são o Guarani. Gente, eu sou da época que descobriram o Guarani. Quando eu estudei geografia, não tinha aquífero. Vocês acreditam nisso? Eu sou velho, década de 80. Tá? Lá na década de 80, quando começou a falar dos aquíferos, quando descobriram o aquífero Guarani, tem uma água aqui, descobriram uma água subterrânea aqui, no interior de São Paulo. Era só no interior de São Paulo. Depois foram aumentando, que chegava no centro-oeste, que chegava no Paraguai, e o aquífero foi ficando maior, e aí a gente descobriu o seguinte, que lá no centro-oeste, como a rocha é porosa e as raízes das árvores permitem essa penetração, porque elas aprofundam no solo, essa água é infiltrada lá na região do Pantanal, na região do centro-oeste, ela infiltra e ela abastece quase toda aqui a América Central, que é a América Central, o centro-oeste do Brasil, o estado de São Paulo aqui, ó, o interior Bauru, aquela região do estado de São Paulo, é toda abastecida por esse aquífero, tá? A água dos aquíferos passou a ser extraída de modo bastante acentuado para abastecer as cidades, áreas rurais, sendo utilizado para fins industriais, agrícolas, domésticos, entre outros. Países com alta capacidade, como o Brasil, também fazem uso dos aquíferos para diversas finalidades. Muitos aquíferos estão ameaçados pela contaminação dos esgotos e agrotóxicos, salinização e afundamentos de terremotos. Então o aquífero ele tem aí, né? Ele pode ser poluído sim, tá? Se você começar a ter uma plantação em cima, ficar jogando veneno na planta, aquela água vai penetrando no solo com veneno, você vai contaminar todo o lençol freático ali, né? Que a gente chama. Aqui tem alguns aquíferos, tá? Vocês podem dar uma olhada e como eles estão sendo utilizados, tá? Em alguns países, certo?
E aí ele vai falar da contaminação. Olha como que você pode contaminar um aquífero, tá? Com resíduos através de aterros sanitários, tá? Em algumas zonas de afloramento aqui, tá? Os reservatórios de esgoto vão penetrando. Na agricultura, através de fertilizantes, com poço artesiano, tá? E aí, né, com águas também que são confinadas, águas de poço, de fossa, tá? Então todas essas formas podem contaminar aí, pode aparecer a contaminação do aquífero. Galera, atividades agora, página 20, página 21, certo? Página 20 e 21. Respondam as atividades bonitinha, não precisa mandar foto. Na próxima aula eu vou fazer uma correção dessas atividades com vocês. Na próxima semana eu começo o próximo vídeo fazendo uma correção de atividades com vocês, dessas atividades aqui, tá bom? E é isso, tá? Por hoje é só e por essa semana. Na próxima semana a gente vai ver a parte de energia e terminar essa apostila, tá? A gente já vai terminando ela. Depois eu vou mandar mais um capítulo da outra apostila. E aí a gente já vai entrar nas avaliações, mais umas provas. E aí no mês de julho a gente termina a próxima apostila e começa a outra, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Quem tiver dúvidas, me chama no zap, manda um alô lá, pode falar à vontade, tá? Se eu tiver ocupado, eu vou responder. Galera, tô ocupado agora, mais tarde a gente se fala. Não fica chateado, tá? Depois você me chama, e se eu esquecer de te chamar, me chama de novo. Professor, tá? O senhor falou que eu tava com uma dúvida aqui e eu não entendi. Grava lá na apostila, ó, isso aqui eu não entendi, dá pro senhor me explicar de novo, tá? Pode mandar também pelo link da sala, pode pôr no mural. O mural do Clés eu demoro a responder um pouco mais, tá? O mural do Clés 1. Mas vai me chamando, vamos conversando, se tiver dúvida a gente vai tirando aí com vocês, tá bom? Tô aqui à disposição. Um grande abraço para vocês. Bom fim de semana aí, boas aulas para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Deixa eu desligar aqui. Tô com saudade, isso aí não precisa falar para ninguém, tá? Que eu sou o cara durão, não gosto de ficar falando essas coisas.